Talvez é mais um daqueles momentos que você tenta dormir e não consegue. Talvez 5, 6 horas da manhã. E a mente continua trabalhando. Tá pensando a respeito e nem queria pensar, queria dormir. Aí vejam bem. Eu estava pensando porque Satanás tem tanta raiva do ser humano. E algumas pessoas dizem porque nós temos alma. Será que é só por causa disso? Porque a gente tem uma alma, muitos chamam de espírito. Mas, pensando bem, eu tenho quase certeza, o Espírito Santo falando que não me deixou dormir, que o problema não é esse. É algo que ele veio concluir já na segunda fase da história, ou seja, o Santo Evangelho Sagrado, recebido por Jesus. Mas tudo começou lá, desde o início. O Senhor falou que nós somos a sua imagem e semelhança. Então vamos pensar, né? Tudo que Deus criou não se reproduz sozinho. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa para lembrar dele na segunda fase, né? Que é o Novo Testamento. O Senhor tirou de Adão uma parte dele para construir Eva. E assim os homens podem se reproduzir através da união com a mulher. Os anjos, eles não se reproduzem. Então, a única criação inteligente, consciente, que tem memória e raciocínio é o homem. Eis a raiva de Satanás aí, porque eles não podem se reproduzir. Percebam que a queda de Adão e Eva aconteceu após o Senhor dizer que eles deveriam se multiplicar, um tendo o outro. Anjos não podem se reproduzir. Nada daquilo que o Senhor criou que tem consciência, né? E livre-arbítrio pode se reproduzir. Os animais, eles se reproduzem, mas eles não têm uma consciência e o livre-arbítrio. Então, onde é que Deus colocou a imagem e a semelhança dele? No Senhor Jesus, porque ele tirou dele mesmo para criar o Filho fora dele, né? Então perceba que Deus utilizou em Adão aquilo que ele iria fazer depois, do mesmo jeito em que ele ofereceu, ou seja, né, fazendo uma paragona, como se diz em italiano, como é que diz a palavra, como é que é a tradução em português? Como é que, não é exemplo, eu lembrei em italiano, esqueci em português. A mesma coisa que fez com Abraão, né? Para dar um exemplo. Deus disse a Abraão que assim como ele, né, ele não esperneou para dar a única coisa, o único filho que ele tinha, a sua única herança, o Senhor também daria, como deu,
né? Depois no Novo Testamento. Então, da mesma forma que o Senhor fez lá com Abraão, ou com Adão e Eva no Éden, né? O Senhor tirou, de acordo à sua história, o seu conto, Eva de um osso, né? De Adão. Então, a mesma coisa o Senhor fez com Jesus, para tirar Jesus de dentro dele, né? Ele também usou, tirando de si, para que Jesus ele fosse gerado humanamente, né? Então, é como se você tivesse Adão em uma forma, Adão ou Eva, né? É do próprio corpo de Adão. Então Deus tirou do corpo dele, glorioso, eterno, maravilhoso, também o Filho, só que de forma humana. Então olha a raiva de Satanás por gente, né? Pelo ser humano. Porque Deus nos deu o direito de nós nos reproduzir. Você vê que a queda dos dois veio depois de Deus falar isso, não? Então ele se intrometeu em uma história que não era dele. Então perceba porque nós somos odiados, né? Porque pensa bem, se Satanás ele pudesse se reproduzir, quantos, né, filhotinhos dele, da essência ruim dele, não estaria. Ele adoraria fazer isso. Mas Deus não deu esse direito, nem para ele, e nem para nenhum outro tipo de criação que tem livre-arbítrio, que tem consciência, que tem memória, né? O Senhor deu direito aos animais se reproduzirem, porque eles também foram feitos da terra, mas Ele não deu a consciência humana para que pudesse adorar a Ele. E também Ele não enviou o Filho para... Ele não se criou, vamos dizer assim, não tirou dele mesmo para se tornar carne humana, para poder salvar, né, essa criação dele caída, né, a humanidade, para depois estar com ele novamente. Então veja que grito, né, que grito de protesto, né? Esse tipo de coisa que eu tento às vezes dormir e eu não consigo, porque refletindo sobre as coisas do Senhor, né? O agir dele, né? O pensar dele, o entendimento que ele quer que a gente tenha. Isso me faz lembrar um comentário que um cristão aí conhecido, né? Um varão, ele diz que é pastor, acho que ele abriu uma congregação. Ele tem outras coisas também que ele vende. Então ele estava assim tão animado, né, com o dom de Deus, e ele queria, não sei, provavelmente, ele não acredita, senão ele não teria postado no canal dele, que o falar de línguas estranhas, né, são idiomas que a gente aprende. Eu sou completamente contra, porque eu falo, né, alguns idiomas e falo também algumas línguas estranhas, falo, graças a Deus, oro e canto. E aí teve uma irmãzinha querida que disse assim: ô Flor, a jumenta, né? Porque eu comentei, era sobre um irmão africano, que acho que estava sofrendo algum tipo de racismo no sul do Brasil. E
ele estava em um local onde, uma região, né, talvez alguma cidade, eu não conheço, sul do país, não sei se foi Rio Grande do Sul, Paraná, mas enfim, foi uma área dessa. E disse que ele não entendia alemão e alguma coisa, não sei se foi uma pregação, eu sei que estava sendo em alemão, ele disse que compreendeu tudo, e eu acho que até falou. E então, esse pastor, ele postou, né, isso como se fosse uma coisa grande, isso é o falar em língua estranha, né? Deve ser estranho. Estranho para mim é um desconhecido, mas tem pessoas que têm um entendimento um pouco insano, né? Depois diz, não, eu entendo Deus, lê a Bíblia e diz que entende Deus, enfim. E eu disse, como é que Deus, as pessoas limitam Deus em uma coisa pequena, como é que Ele me dá a capacidade, Ele me capacita, sem eu estudar, né? Sem eu ir a morar, a viver, e a ler também, né? Dependendo do lugar, você tem que estudar para aprender o idioma, principalmente o alemão, que não é uma língua fácil, né? E para uma hora, o Espírito Santo te capacita por uma hora ou um dia no máximo, para que você fale e entenda o alemão, e depois você alega, eu não falo mais. Foi ali aquele momento. Pergunta a ele, você fala alemão? Não, eu não falo. Mesmo depois de tendo sido capacitado, não, eu não falo. Então, que Deus é esse? Foi o que eu comentei, né? Que te capacita a fazer alguma coisa e depois você não sabe mais, né? É como se estivesse limitando, né? O Espírito Santo que você disse que mora dentro de você. Se ele mora dentro de você, a capacidade, o dom a qual ele está usando, né, na sua pessoa, não deixa de existir, né? Simplesmente não é uma coisa momentânea. Deus não faz nada para que seja momentâneo, para um santo, né, um fiel, um cristão que está seguindo ao Senhor, não está manipulando, não está fingindo. Ele está vivendo realmente Cristo, ele se mantém nos serviços, na obra do Senhor. Então, como é que eu estou em Cristo? Eu estou servindo, procurando me purificar, me edificar a cada dia, porque essas três coisas eu queria aproveitar para comentar. É uma coisa diária, né? A purificação, a edificação e a santificação da alma é diária. Tá bom, pessoal? Não é uma coisa assim, ele fez e acabou. Não é todo dia. Isso quer dizer você encher, né? Como é que diz? O vaso que o Senhor, né? Ele move, ele molda. Todo dia tem que ser preenchido, renovado, né? Purificado. Por quê? Porque nós pecamos da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Tanto, né, que o Senhor manda, e eu digo manda, né, que a gente ore, né, da hora em que a gente acorda, porque os nossos pensamentos às vezes são insanos, né, muitas vezes inúteis, até a hora em que a gente vai dormir. Então, por isso, os judeus antes, né, e alguns ainda mantêm, essa oração diária de manhã, tarde e noite, né? Antes de dormir, alguns até talvez muito mais. Mas, entende? É necessário que a gente mantenha esse óleo, né, sempre subindo, né, até que se derrame, se derrame, se derrame. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente mantenha a purificação, a edificação, né, e a santificação do Espírito durante toda a jornada do nosso dia, né, incessantemente.
Então, como é que Deus capacita alguém e depois tira essa capacidade? Então eu disse, esse varão está mentindo, né? Porque ele pode até ter sido capacitado, mas não foi por Deus. Ele pode até ter compreendido o alemão, né? Ter falado o alemão, mas ele mentiu, ou ele fingiu. Ele quer aparecer, não? Então, alguns me criticaram, disseram, não, entende? É assim mesmo, né? Agora eu sei o que é falar língua estranha, finalmente alguém falou a verdade. Então, e outras me criticaram. Então, teve uma irmã, essa que me chamou de Flor, né? Que ela disse que a jumenta, né? De balão depois não falava. Eu disse, eu não sabia que a jumenta tinha consciência. A jumenta tinha consciência, a jumenta tinha memória e raciocinava. Porque Deus capacitar, não? Um ser humano, as coisas é uma coisa, mas capacitar um animal a qual ele não enviou o filho para que morresse em uma coisa, a não sei que você imagine assim, né? Ele disse que Deus teria mandado o filho, né, para ser crucificado em uma cruz, tá? Por um jumento. Eu disse, Deus pode até capacitar, como é que diz? Criar, né, um homem jumento, mas o jumento homem, até o momento eu não vi. Depois eu pedi que ela não me levasse, né, a mal ali no meu comentário, mas que raciocinasse um pouco para que Deus iria, né, se dar o trabalho de pedir que entregasse o Evangelho, né, e alguns de escreverem, morrerem, né, por essa fé, para que um jumento qualquer pudesse fazer o nosso serviço, né? Então fica aí, entende? Essa ideia para que vocês possam parar, pensar, entende? Tanto, né, inicialmente, quando eu falei a respeito dessa raiva, esse ódio de Satanás, entende? Pelo ser humano, aquilo que o Senhor Jesus e o Altíssimo preza tanto, essa semelhança que tem, né, em Deus, tirar de Adão, né, já mostrando lá na frente que ele ia tirar dele, né, diretamente para colocar, né, próximo, não foi só assim pela morte, mas para mostrar, entende, que tinha dele propriamente saindo de dentro dele, para que estivesse na terra, entende, igualmente como ele fez, entende, e aí houvesse essa reprodução de semente, né, de filhos adotivos, né, maravilhoso. Então, algumas pessoas vão dizer assim, de onde é que você tem, ou teve essa ideia, né, de que Jesus saiu, entende, de dentro de Deus, né, como se ele fosse assim, criado. Não é criada porque Deus, ele não é criado. Ele cria, mas ele não é criado. Então, quando ele tira dele, ele não está criando. Né? Deus não tirou o homem de dentro dele, ele tirou da terra, do pó da terra, melhor dizendo. Mas Jesus saiu de dentro dele. Como se comprova isso? Quando ele diz, eu saí do Pai e voltarei para o Pai. Essa explicação eu já dei também no vídeo. Quem sai, sai de algum lugar, né? Mas quem volta, não volta de onde saiu, né? Então é de eu saio, eu entro, né? O antônimo e o sinônimo. Eu vou, eu retorno. Você vê que Jesus usou dois tipos de verbos diferentes para dizer de onde ele saiu e para onde ele estava retornando. Então, quando essa ideia
esse entendimento não é para crentes, é para filhos, é para servos, é para santos, né? É para o verdadeiro cristãos, não é? Porque o Senhor, Ele só capacita, Ele só dá entendimento através do Espírito Santo que Ele manda para dentro da gente, né? Para que Ele venha, como a própria palavra, o Senhor Jesus, Ele não disse, Ele afirmou que estaria com a gente até a consumação do século. Então, quando Deus te capacita alguma coisa, é até a consumação do século. Não é para 1 hora, não é para 2 horas. Quando Ele capacitou Davi para derrubar aquele gigante, Ele não capacitou só para aquele momento. É assim como Ele capacitou para matar um leão. Davi poderia matar leões várias vezes, poderia matar gigante várias vezes, ursos várias vezes, porque Deus o capacitou para aquilo. Imagina se Davi, que tocava a harpa, simplesmente seria só para aquele momento ali. Tocou uma vez, para o rei Saul, e depois Davi não tocava mais, ele esquecia como é que tocava. Ele esquecia como fazia poesia para Deus uma vez só. É o Espírito Santo capacitando, e quando Ele capacita, você mantém por quê? Porque Ele está dentro. Ele só tira a capacidade quando Ele sai. Mas sabe qual é a questão? Quando Ele entra, Ele não sai. Ele pode tirar o seu ministério, como eu já falei, o seu não, né? Na verdade, todo ministério é do Senhor. E muita gente diz assim, meu, mas não é nosso, é dele. Porque se a obra é dele, o dom é dele, então nada é nosso. Como ele diz, tudo ele fez para ele e por ele. Então, quando o Espírito Santo, ele entra em você, ele não sai. Mas ele pode tirar aquilo que você estava utilizando, pode. É o que acontece com a maioria dos trovadores, dos cantores do céu, que inicia com aquele amor, aquela paixão. E chega um momento em que ele acha que é dele, que a capacidade dele, que foi ele quem fez, que a música é dele. Ele não diz que é do Espírito Santo. Então o Senhor vai e tira. De que forma isso? Quando você começa a ouvir os louvores, você começa a perceber que não tem a assinatura do Espírito Santo, não tem a autoria dele. Então essa adoração não é uma adoração do céu e Deus não dá ouvido. Você pode cantar, mas o Senhor não ouve. Pode cantar com seu maior coração, Deus não ouve. Porque Ele retirou daquele dali. Como a praga, Como o Senhor disse, aquele que estiver seguindo, aquele que está errando, como Ele falou da prostituta que Ele fala, nós sabemos quem é, que casa grande que é reconhecida no mundo todo. É aquela cidade, aquele paísinho lá, dentro de Roma. Então, aqueles que Ele estiver seguindo, eles vão ter a peste. Assim como Adão e Eva errou tudo, toda a produção dele, em termos de filhos, de geração de filhos, ficou ali no DNA. A mesma coisa vai ser, para ira do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor vai jogar nas costas do falso profeta, que vão seguir
da grande besta, da espada, todos os que seguirem vão cair no mesmo abismo. A mesma coisa é o louvor, é por isso que ele dá o discernimento, o entendimento, né? Como Jesus, nosso Senhor Jesus, ele diz, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Tá? Eu vou dar um basta agora no vídeo, mas deixando esse tema para que vocês possam pensar a respeito, tá? Enquanto isso, eu vou ver se eu tiro um cochilo. Bom, um abraço, obrigada pela companhia, né? Tem um tempinho, né, que a gente não se vê por aqui no YouTube, tô dando umas voltinhas de vez em quando lá no TikTok, que tem uma galera lá, né, que eles estão afim da grana e para ganhar alguma coisa, que os centavos de lá ele precisa, né, ouvir, ficar ali assistindo o vídeo que não soma, não multiplica, então de vez em quando eu dou uma passada lá e jogo, mas eu estou trabalhando ainda com os louvores, esperando também, né, o din-din, né, por parte do Senhor entrar, para poder comprar, tem equipamentos, algumas coisas que eu vou precisar, porque o pessoal não estava ouvindo muito bem o som, né, estava baixo, então eu vou ter que trabalhar com esse serviço tudo aí, né, custo próprio, porque assim, não é que esse ministério, né, do SED, Letícia de Lopes, né, não é que tem ali o financiamento, o investimento de congregações, dos empresários, pastores, entende? É uma obra lá do céu. E aí é Deus e eu e mais ninguém, né? Infelizmente, a pessoa que eu estava esperando contar para tocar junto comigo saiu da congregação. Cadê esse que eu eu vi, esse irmão passa aí, tem de número, não. Mas assim, como a irmã aqui não é casada, é solteirona, e o irmão ele é casado, então você sabe, a gente tem que procurar manter uma certa distância, porque tem algumas pessoas que não entendem, né, que é o lance de Deus, não tem nada a ver, entende, com a carne e sangue, mas dificulta um pouco. Então ele disse que está dando um tempo, eu não sei se ele está dando um tempo da congregação, se ele está dando um tempo para o Senhor, né? Aí você vê que quando o adversário do Senhor ele quer trabalhar contra você, ele tira também até pessoas, né, do caminho, que iria fazer um trabalho muito interessante. Então nesse momento, né, é o Espírito Santo, né, e Letícia Belopes só para poder trabalhar, mas tem assim uns unções legais. E outra coisa, né, que eu queria comentar, já completando aí, que eu estava falando a respeito dos dons, eu já tinha falado, tinha comentado que o Senhor, Espírito Santo, depois que eu comprei o pandeiro, foi uma questão do dia que eu comprei, 3 dias, né? Eu começar a batucar e o som sair. Então, eu que nunca toquei também pandeiro, eu sei tocar nas mãos. Se for tambor, eu vou tocando e vou fazendo ali o barulho e sai muito legal. Então, também o violão, né? O Senhor, Ele me capacitou, coisa também que eu não sabia, assim como Ele me capacitou a entender espanhol sem estudar, né? O italiano, muito pouca coisa, aí acho que foi um ano, né, que eu fui à escola, e depois as pessoas diziam, você fala muito bem, não? Claro que com a minha dicção, né, brasileira, o alemão também, então não é que
eu estudei a fundo, mas pelo menos eu estudei um pouco, não? Mas a língua estranha aí, uma coisa de 1 minuto. Senhor, eu queria pedir ao Senhor para poder, e olha que eu nem sabia quando era, não era uma coisa assim que eu tinha conhecimento, né, a respeito desse lance aí de língua estranha. Entrei na congregação para assistir o culto, e a esposa do pastor, ela estava lá, ela falava 2 ou 3 palavras. Eu não entendia o que era, mas não era uma coisa que eu ficava chocada, né? Ela falava em português daqui a pouco, e eu comecei a reparar que era depois de uma entonação de alguma coisa, porque eu não era batizada ainda com o Espírito Santo, também não tinha ainda sido batizada nas águas. Eu estava começando a frequentar. E aí então eu comecei a ouvir, achei um pouco assim estranho, né? Porque eu nunca tinha ouvido. Eu não frequentava, né? Seguia no meu coração e lia o Evangelho, ou tentava, né, assim ler, e ouvia, não, cultos no computador. E aí eu comecei a ouvir, não achei engraçado, assim, nem nada, achei só um pouquinho estranho, entende? Mas deixei passar, né, que... E aí, em algum momento, né, eu ouvi falar que era língua estranha Ezequiel. Então, eu já estava um pouco chateada. Tudo que eu falava com o Senhor, tentava fazer, parecia que Satanás ouvia, mas os demônios, e as coisas começavam sempre a não dar certo, né? Então, eu sentei um dia, sentei não, ajoelhei, eu fiz uma oração rápida. Engraçado que minhas orações rápidas sempre dão certo, porque sempre parece que o Senhor, ele abre as orelhas naquele momento para ouvir e faz, né, acontecer. Aí eu disse assim: Senhor, estou cansado de Satanás, estou ouvindo as minhas orações, entende? Eu queria que o Senhor me batizasse com o Espírito Santo, para poder orar, né, nessa língua estranha. Em nome do Senhor Jesus. Aí quando eu falei assim, daqui a pouco eu comecei a falar. E fiquei ali não sei quanto tempo, talvez meia hora, entende, 1 hora. Eu que eu fui dormir, que eu ia trabalhar, entende? E aí, no final de semana, quando eu fui para a igreja, aí que eu comecei, entende, a falar, assim, foi uma coisa tão, até que os irmãos ficou assustados, porque tipo assim, a última vez que eu vi, entende, eu dava glória a Deus, aleluia, e agora tá assim, e não foi nem aqui dentro da igreja, entende, onde é que aconteceu isso, entende? Então, foi uma coisa muito pá, né? E 15 dias depois eu me batizei nas águas, já estava marcado o batismo nas águas, só que eu recebi, né, batismo dentro, naquele momento ali. E aí eu não posso dizer de maneira alguma, entende, que o batismo com línguas estranhas e com fogo é falar idioma. Errado, errôneo. É só quem não tem, como é que diz, próprio batismo, né? Não tem, porque para você ter os dons é necessário, que muita gente acha que não, mas sim, porque capacidade de aprender um instrumento, entende? Todos temos, de falar idiomas, todos temos, né? Mas você ter o dom do Espírito Santo para as coisas de Deus, né? Tipo, para você pregar realmente, né? Não é para você ler e copiar, para você pregar com entendimento, para você entender o que você está lendo, porque há sempre uma mensagem subliminar. Isso é que é o entendimento,
né? Porque a leitura bíblica é conhecimento. Já tinha um tempo que eu estava querendo lembrar dessa palavra e só, acho que ontem, que eu vim lembrar dela, né? Que o entendimento daquilo que você lê é subliminar. Então, por isso Satanás ele não consegue ter entendimento da Bíblia, a não ser que um irmão comece a falar. Mas para esse irmão falar, é necessário que ele seja batizado. É aí que as pessoas não entendem o porquê do batismo, né? Então, por exemplo, eu não sabia cantar, tipo assim, fazer, né, música. Sempre queria, inventava quando eu estava no mundo. Mas louvor, então, muito pior. E de repente, são montes de louvores, entende? Alguns vocês já até ouviram. Hoje foi mais um, né? Então, eu, no celular, eu comecei a pegar, como eu já, né, nas notas no violão, eu fui pro teclado, no computador ou no celular. E começou a sair um som, e nesse som Deus me deu um louvor pequeno, mas Ele me deu um outro louvor essa madrugada. Então, algumas pessoas conseguem, né, fácil dormir, mas como Deus está no meu dia o tempo todo. São 25 horas, eu estou aqui ainda sem dormir. Olha que eu tenho que sair, nem sei que horas aqui é, mas obrigatoriamente eu nem queria, mas tenho que sair hoje. E eu tô aqui, né? Então, assim, eu não sei como as pessoas conseguem dizer, né, que... Porque isso acontecia mesmo antes, né, na Suíça, quando eu estava trabalhando, vivendo lá. Se deixasse, eu passava o dia todo. Se deixasse, eu nem dormia, né, pensando nas coisas do Senhor, na palavra. E o louvor vinha. Eu não queria dormir, eu queria a presença, a presença. Estava ali, era uma coisa para mim natural, né? E hoje no Brasil não é que é diferente. Então, assim, eu passo o dia querendo saber do Senhor, querendo saber a intimidade das pessoas com o Senhor, sabe? Algumas pessoas só dizem, pode dizer para vocês assim, né? Ah, porque tem que ler para conhecer o Senhor. Mas falar, né, com o Senhor, tá com Ele na mente ali, falando, conversando, ao mesmo tempo que você está louvando, às vezes, é o que acontece comigo. Os louvores vêm a toda hora. Isso não é meu. Isso não é meu. Acredite, dele é do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa diz que o dom de línguas estranhas, né, que não existe, são idiomas, né, eu digo, está mentindo. Você está errado. Isso é mentira. Né? A verdade é outra. Existem anderes. Né? Não é a mesma coisa. Sabe? Que para mim é fácil, eu estou falando aqui no português, mas para mim é fácil falar qualquer um outro idioma que eu aprendi. Né? É a mesma coisa, vamos dizer assim, não, mas fala sem entendimento. Zihane, chiaro que não.
caça e a saia laça. Eu estou dizendo, isso não é verdade. E a caça e a laça e a meia saia laça. Isso não é verdade o que dizem. Que a gente fala sem entendimento. Eu posso falar e minha cabeça está aqui em português, eu venho em português e eu falo. Eu posso falar, eu falo o nome de Deus na língua que eu falo e eu sei que é o nome de Deus. Eu sei quando estou dizendo amém. Né? Ela ou assim, e ameaçar lá, Deus é tudo aquilo que eu tenho. E a caça e a laça, e a meia, se a laça e a meia. Ele é tudo que eu tenho. E amei. Ou seja, amém. Eu sei o que eu estou falando. Então, não é uma coisa que as pessoas falam. Ah, tá falando só, eu oro e canto. Saia laça, oi, ameila, e ameila, oi. Eu posso cantar. O meu Deus não está morto, Ele vive, é a rocha. Ei, a caça, ela, ei, amei, ela são. Eu canto aquilo que eu falo. Eu posso cantar, porque às vezes o Espírito ele me faz só cantar o que eu já canto em português, em línguas estranhas. Então o que dizem para você, eu reforço, é uma mentira. Dizer falar em língua. Mein Gott, meu Deus, isso é alemão. Né? Mio Dio, isso é italiano. Agora eu falar uma coisa, a qual você escreve lá, pode escrever lá no computador, e não vai ter tradução, isso é uma língua estranha. Não é que você está escrevendo no nada, você está falando no nada. E você repete sempre as mesmas palavras. Não é uma nem duas, é uma conversa. Isso é a oração. Que as pessoas dizem assim, gente, oração é alimento. Eu ouvi até, eu acho que um louvor. Oração é alimento. Entende? Não, oração não é alimento. Gente, é errôneo pensar isso. A presença é alimento. O entendimento é outro. Não é você falar oração, é você falar, conversar com Deus. Isso não é alimento. A presença de Deus, enquanto você está falando com Ele, é que é alimento. Você vê até que foi uma, desculpa dizer isso, mas foi um louvor criado, não foi um louvor recebido. Oração é alimento. Não. A presença de Deus é que é o alimento. Moisés, quando estava com Deus, lá no monte, que estava alimentando Moisés, não foi que ele estava falando com Deus, foi a presença de Deus. Porque o corpo, ele precisa de comida física. Mas quando você está na presença, você não lembra de comida, você não lembra do seu filho. É essa a diferença da oração em línguas estranhas, né? Que você não está blasfemando, você não está criticando, você não está julgando, você não está pedindo errado. Por quê? Porque Paulo diz,
Erreis por quê? Pedis mal, não sabeis pedir. Quando a gente ora na nossa língua, português, inglês, alemão, italiano, francês, seja lá qual for, você está pedindo mal. Porque você está pedindo algo que talvez Deus, entende, não está nem aí. Então, não é toda oração que Deus ouve. Não é tudo que você fala, agora eu quero ver você orar em língua. E ali, logo ele não apareceu. Por quê? Porque não é você que está orando. É o Santo Espírito, alguém já disse. Não, é o nosso Espírito que está orando. Não, o nosso Espírito está falando. Porque o nosso fôlego é o Espírito de Deus, né, em nós, para que saia o som, né? A vida flui através, entende, da nossa palavra, a respiração, ele soprou. Então, quando a gente fala, perceba que o ar sai da boca. Quando a gente canta, o ar sai. E quando o ar para de sair das nossas narinas, ou através da nossa boca, a gente morre, né? Então, quando a gente está em jejum, puro jejum, né? Você está se alimentando, porque você está recusando dar alimento para o corpo, entende? E a sua alma está se levantando, indo para o céu, na presença do Senhor. Então, quem diz que você, né, orar em línguas, eu nunca ouvi ninguém ficar uma hora orando em português, inglês, alemão, seja lá que hora for. Não fica, não consegue. Mas eu quero ver uma pessoa começar a orar em línguas e ela não ficar ali, esquecer que está até ali quando levanta. O joelho nem aguenta mais, está derretido. Não consegue, às vezes, nem se levantar. Deita no chão, porque não consegue levantar. Entende? Sim, quando você vem para o mundo físico, você começa a orar, se estiver em pé, deitado, se der igual. Você começa a falar com Deus, entende? Que você esquece, você não lembra de filho, você não lembra de comida, entende? Você não lembra que tinha que sair, você não lembra de nada, nem quem está ao teu redor. Agora eu quero ver você estar orando em português, falando com Deus em português, e você não perceber que alguém entrou, você ouvir a voz da pessoa e, sabe, você não desviar o olhar, não te chamar a atenção, é bem difícil. Mas quando você está orando em língua, você não se distancia da presença porque alguma coisa está acontecendo. Não, pode chover canivete, você não está nem aí. Essa é a diferença. Então, assim, eu já passei de tempo nesse vídeo, né? E reforço falando para vocês, né, que é muito importante, né? As pessoas dizem assim, só porque uns falam por inveja e outros, né, porque está na raiva, né? E outros fazem só como pergunta, diz assim, só quem é batizado com o Espírito Santo, né, é que vai ser salvo, com certeza. Porque Paulo, ele sempre, né, agonizava em perguntar, né, foi batizado com o Espírito Santo? Porque ele pergunta sempre, ele tem aquela necessidade de que as pessoas recém-convertidas fossem batizadas com o Espírito Santo.
Só para falar em línguas? Não. É só para ter o dom? Não. É para que ela esteja mais próxima do Senhor. Ela não seja mais ela, mas Cristo viva verdadeiramente nela. De que forma? Limpando todos os dias, purificando todos os dias, santificando todos os dias. Como é que você vai ser santificado se o Espírito Santo está dentro? Alguém diz assim, não, você batizou, está com o Espírito Santo. Mentira. Mentira, porque se fosse por isso, o Pai não precisava batizar o Filho para ele começar o ministério. E esse é o motivo também, porque ninguém pode começar um ministério sem um batismo com o Espírito Santo. Porque dá errado, né? Uma pessoa que inventa de ser pastor, eu vou pregar, e não é batizado, não sai nada. Não sai nada, fica ali só na leitura, copia e cola. Você inventa cantar, entende? E fica uma coisa que não é sua. Pode até vender, como o povo está aí, né? Pode até ser cantado. Mas cadê a presença do Espírito Santo? Sem a presença, ninguém vai ver a Deus, porque a presença é santificação. E santificação só tem um que faz, não tem outro. Foi para isso que ele desceu. Até que as pessoas venham a ter esse entendimento. Como diz, Inês é morta, ou seja, vão ficar aqui. E eu já tenho o louvor de ontem, o Senhor me deu para isso, afirmando justamente isso, né? Que as pessoas estão brincando. E quando eu falo brincando, eu falo com tristeza. Estão brincando de ser cristão, não é ser crente, não, que crê até os ímpios. Estão brincando de ser cristão, não estão levando o Espírito Santo a sério, estão negligenciando com a presença dele. Sabe o que vai acontecer? Vou ficar. Depois vou perguntar a Jesus, mas eu expulsei o demônio. Não, Satanás expulsou o demônio. Porque só Satanás expulsa ele mesmo. Porque aquele dali vai até voltar. Mas Jesus não. Quando Jesus expulsa, nenhum mais volta. Porque é o nome que está acima de todo nome. Então o que acontece? As pessoas estão brincando, né? Não está levando a sério, né? Não querem, achar ridículo falar a língua do Espírito Santo. Acha ridículo. Como você acha que o Espírito Santo é ridículo e ele vai entrar em você? Como é que você vai ter o dom, né? Tanto para se aproximar de Deus, porque é isso que os dons dele faz, a sua aproximação de Deus a cada dia. Então as pessoas te mentem. Não, você batizou, você está salvo. Aí uns querem alegar, até porque o homem lá na cruz, né, o ladrão. Mas ele, né, não foi batizado nas águas, ele foi salvo. Foi salvo porque ele estava com Deus do lado. Que ele não retrocede da sua própria palavra, porque o Senhor, o Pai, o Altíssimo, deu autoridade para ele quando colocou o Espírito Santo nele, para dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele creu nessa palavra. Ele morreu com tranquilidade. Ele não precisou descer as águas, porque ele estava falando diretamente com o próprio Deus. Então perceba que você precisa ter o Deus falando ali com você, te guiando, né?
com arrependimento e espírito de verdade para que você esteja lá. Aí assim, tem que ter um sinal. Assim como estamos vendo os sinais nos céus, né? Estamos vendo os sinais que Jesus disse que aconteceria dentro da terra também. É necessário que você tenha um sinal do Espírito Santo. Deus trabalha com isso. Ou seja, precisa de um sinal. Tem profetas no Antigo Testamento que ele pede um sinal. Lembra que teve um rei que disse: eu quero que isso retroceda, né? O tempo do sol, né? Não foi da terra, foi do sol, para que eu tenha certeza. Esse vai ser o sinal. Deus trabalha com sinais. E o sinal do Espírito Santo em você é o falar em línguas estranhas, queira você ou não, que você fique magoadinho ou não, é necessário. É necessário para ser salvo, sim, porque se ele não estiver dentro de você, primeiro, os anjos que virão buscar no período da grande tribulação né? Eu falo grande tribulação, mas tribulação tem início e tem final, né? Para a volta de Jesus, ou seja, já expliquei também a volta de Jesus quando vai ser, porque muita gente ninguém sabe o dia e a hora, entende? Mas o sinal o Senhor já deu, porque até o discípulo perguntou: Senhor, qual é o sinal do teu retorno? E ele disse, mas fica aí o povo dizendo que não sabe. Você vê que insanidade. Aí eu disse, Deus fez, entende? Esse evangelho. Para quem? Para uma jumenta? Não. Jumenta pensa? Não. Mas se Deus capacitar para ela falar, sair um som para que o homem entenda, ela vai falar. Mas ela vai lembrar depois, vai ficar repetindo? Não. Mas o homem vai repetir? Vai. Ele vai repetir várias vezes, porque fica na consciência. Então é necessário que você tenha o Espírito Santo para sim você ser levado. Porque não é a tua luz, que a gente não tem luz própria, é a luz dele dentro de você, que os anjos irá ver. Entende a diferença? Porque muita gente acha que tem luz própria. A luz é do Espírito de Deus. E os anjos precisam ver a luz dele qual é. É a marca na sua testa. Essa é a luz. Eles precisam ver esse brilho como cristais semelhantes, como diz ali, um no meio da igreja que foi arrebatada, como um mar de vida, semelhante ao cristal. É o Espírito Santo, gente. As pessoas não leem e não sabem nem onde é que está o Espírito Santo. Dentro do próprio Apocalipse, pelo amor de Deus. Então, é essa luz que os anjos vão ver. Você acha que ele vai olhar para o teu olho, ele, eu vou levar isso daqui. Entende? Por nada, não. Entende? Será que eu levo? Só os marcados e marcados tem uma coisa, que Deus é luz. Ele é luz. A luz dele reflete em nós. Lembra que no rosto de Moisés, o que é que refletia, que ele ainda colocava ali para fingir que ainda estava com a glória de Deus no rosto? A glória de Deus é como cristais pequenininhos se movimentando. Eu vejo isso, né, o tempo todo durante o dia, enquanto tem luz, Deus chamou, né, o dia, esse momento de luz. Então, assim, fechou em uma hora, né? Eu vou me recolher um pouquinho, entende? Que eu preciso dormir algumas horas, mas, entende? Que vocês possam ter pego alguma coisa daqui. E pega a dica. Procura ser batizado. Não se satisfaça com o que dizem no mundo. Porque é o mundo dizendo para você, não, jogou água, te jogaram dentro do rio, do lago, entende? Acabou, o Espírito Santo está aí.
Qual a certeza? Você tem que ter certeza. É como quando a mulher diz assim, eu estou grávida. Ela tem que ter certeza, ela não tem que ir lá, né, fazer um exame que está grávida. Ou vai esperar o quê? A barriga está grande para ela saber que está grávida e o homem dizer assim, tá, eu vou casar com você porque você está dizendo que está grávida. Ou vou começar a gastar dinheiro com enxoval. Você tem que ter certeza. E hoje tem como, mesma coisa, né? Que antes, para ter certeza, que um profeta, ele era homem santo de Deus, né? Ele tinha que fazer sinais, as quais acontecessem, repetindo, o Senhor, né, está dizendo isso, 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 isso. E tinha que acontecer. Mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, após o Espírito Santo, ele provar dele, né, ele disse, eu vou pedir ao Pai que vocês também recebam. Mas não que ele saia como saiu de mim lá na cruz, a qual ele perguntou, Deus meu, por que me abandonastes? Né? Ele vai ficar com vocês até a consumação do século. Ele não pediu para vir e ir embora, para sair daqueles que entram, não. Como aconteceu com ele, é para ficar até você descer à sepultura. E muita gente diz assim, alguns não dormirão. Sim, mas a carne, ela vai dormir para sempre. Porque o nosso corpo será renovado com um corpo de glória. Então, esse corpo, ele vai descer a sepultura, vai cair. Que Paulo, ele não está dizendo, olha, entende, essa carne sua, entende, vai subir, não. Quando ele diz que nem todos dormiremos, é que nem todos precisará ser retirado o fôlego de Deus. É isso. É simples a Bíblia quando você tem o Espírito Santo. É fácil a compreensão, o entendimento. É por isso que eu rogo a vocês, entende? Queira o batismo. E fica ali, ó, tentando, teimando, que Deus gosta de gente teimoso. Comigo foi um pouquinho, né, nesse sentido mais fácil do Senhor dar, porque eu disse para ele, eu não quero que o Espírito Santo ou que Satanás ouça a minha conversa contigo. É tipo assim, talvez inconscientemente estivesse dizendo, se não for nisso, eu vou ficar só orando, porque diz que ele não lê mente, eu vou ficar só orando na mente. Mas Deus não queria que eu ficasse só orando na mente, ele queria que eu falasse com ele, assim como estou falando aqui no vídeo. E aí me batizou. Então assim, é gostoso, é maravilhoso, é tão doce. Quando você for batizado, você vai sentir a diferença daqueles que dizem. Tipo assim, quando hoje que vocês não são batizados, não tem o Espírito Santo dentro, para quando ele vem para dentro, você vai dizer, poxa, aquele pessoal não mentiu, eles falaram a verdade. Entende? Porque eu, em momento nenhum, eu não acreditei. Você entende? Eu via a irmã ali falando, né? Então, de vez em quando ela falava e depois eu vim entender. Porque ela falava poucas palavras, né? Porque você não vê ela orando. Algumas pessoas oram e cantam como eu, né? Mas essas são mais raras. Outras, né? Só falam uma outra palavra ali. E não é uma coisa tipo assim contínua, muitas vezes é quando o irmão resolve dar uma palavra para o irmão ali, né? Seja lá onde for, e aí acontece alguém, e aí, né? O Espírito Santo começa a falar em alguém, pronto, acabou. Mas eu não, a qualquer momento eu falo, eu oro, eu canto. Isso é o dom do Espírito Santo, não é meu, né? Como eu disse, uma vez ele já me carregou, eu dormi, ele me carregou, me botou de joelho aqui em cima da cama. Eu caía para um lado, eu caía para o outro.
E eu senti alguém, sabe, me segurando de joelhos para eu orar. Eu precisava orar, eu estava dormindo, eu nem sabia, eu comecei a cantar, eu comecei a orar, depois comecei a orar em língua, comecei a cantar em língua. Apaguei, gente. Não sei, eu só vim lembrar do que aconteceu. Agora, durante, assim, se eu fosse contar o que eu orei, o que eu falei, o que eu cantei, não sei. E quanto tempo fiquei, não sei. Não sei, verdadeiramente eu não sei. Entende? Você vê que quando Deus quer, Ele te põe, não vai importar como é que você vai orar, vai falar com Ele. Entende? Há uma necessidade. Ele te carrega e te põe de joelho. Foi o que aconteceu comigo. Entende? Então você precisa do batismo com o Espírito Santo. Para ser salvo, precisa. Senão tu não vai ser santificado. Não. E olha que a irmã vai dizer assim, não, mas eu não estava sabendo. Jesus vai dizer, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Né? Quando começa a mentir. E algumas vezes as pessoas dizem assim, né? Ah, mas chegar naquele momento o Senhor vai, né? Quando alguns disserem, ah, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei. Mas pode ler lá, não tem em teu nome eu falei línguas estranhas. Deus é tremendo. Que muita gente diz assim, ah, tem, só quem fala língua estranha que está salvo. Ah, mas naquele momento o Senhor vai dizer, né? Há aqueles que disseram que curaram em nome dele, que expulsou demônio, que fez, que aconteceu, mas não está escrito lá. Falaram línguas estranhas. Ninguém vai chegar para o Senhor e vai dizer, tem, eu expulsei demônio, eu curei, eu falei língua estranha em teu nome. Língua estranha não está escrito. E por quê? Né? A irmã aqui não é melhor do que ninguém. Eu, pelo contrário, né? Eu posso dizer que eu estou muito abaixo, né? De vocês. Não sei nem por que Deus me escolheu para me dar esses dois, duas pernas aí, né? Uma irmã uma vez da congregação e eu falo com lágrimas nos olhos, porque eu fiquei. A gente foi para uma vigília e era para. Tinha um propósito, né? Pastor naquela época era lá na Itália. Então, assim, eu visitava, eu não era que eu era. Né? Eu era cristã no coração, mas eu não tinha ainda levantado a mão, tipo, confessado, né? Diante dos irmãos, assim, como testemunhas. Mas eu me dizia, eu sou cristã. Eu dizia para todo mundo, eu sou cristã. Toda casa que eu entrei, mesmo na Itália, eu digo meus amigos, né, conhecidos, as pessoas com quem eu trabalhei. Então, e aí era o propósito, era para cura, né? Dessa vigília. Eu não sei se tinha mais alguma coisa, mas cura do joelho da dona da casa, que era irmã também. E ali, né, a gente rodeado na sala dela, eu fui arrebatado em espírito, e eu veja bem, né? E eu vi o trono de Deus, eu vi o céu, vi todo mundo vestido de branco, né, reunido ali em volta do trono, foi incrível, né? Aí a irmã, o pastor veio, orou, né? Eu lembro que ele botou a mão na cabeça de todo mundo e eu continuei ali ajoelhada, orando e tendo, né, essa visão. E veio a irmã, a mão dela quente, meu Deus, era, sabe, parecia quando um bebê ele é acolhido, né? A temperatura da mãe, ele para de chorar. Foi isso. Ela botou a mão nas minhas costas e ela começou a orar. E eu lembro que ela falava em língua. Eu só não sabia, né? Mas ela estava orando em línguas. E aí, depois que ela terminou, e era a irmã mais humilde, lembro, do local. Depois ela, né, quando acabou a oração, ela veio até mim e disse, irmã, Deus mandou eu te entregar, é um presente. Aí eu disse, tá bom.
né? E eu abri a mão, ela segurou na minha mão. Ela disse, ele quer te entregar uma joia, mas ela não disse o que era, né? E eu fiquei o tempo todo, esses anos todos, até que eu saí da Itália e fui para a Suíça, e eu não sabia, e eu sempre me perguntava, mas que joia é essa? Ela não... Quando eu encontrar essa irmã, eu vou perguntar o que é, vou perguntar o que é. Isso ficou na minha cabeça, né? E depois eu caí, na real, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, que, sabe, minha mente abriu 360 graus, assim, eu calmo o Espírito Santo, né? É muita informação, e veio, né, os louvores também, assim, e eu ali tocando, então junta, tipo, a fome com a vontade de comer, né, e aí, eu entendi hoje, né, hoje que eu digo não agora, mas esses, algum tempo, né, uns dias, mas hoje falando, né, verdadeiramente, fica compreensível que essa joia, né, esse presente que Deus colocou na minha mão, que a irmã me entregou ali naquele dia, eu acho que foi em 2010, 2011, era, né, esse ministério de entendimento da palavra subliminar que tem, que as pessoas leem, não entendem, e mais, né, o ministério de louvor, né, do Espírito Santo, e eu, né, teve o nome do canal, e vamos dizer assim, desse ministério é Sede e Letícia Lopes, porque Sede é Santo Espírito de Deus, né? E ele sempre primeiro. E é isso, né? Foi essa pérola, e eu fico muito feliz em poder compartilhar isso nesse vídeo. Eu não sei se alguém vai ver, né, ele todo. É assim, isso não deve perder, né? Uma história maravilhosa. Tem muita coisa. O meu testemunho, ele começa, né? Provavelmente eu já contei em algum vídeo, mas o meu testemunho com o Senhor daria até um podcast com algum irmão que quisesse fazer, aproveitar, cantar até no canal dele. Não é alguém famoso, mas alguém um adorador, né, do Senhor. Começou com eu praticamente colocando Deus, né, na parede, em um momento em 2008, 2011, foi 2010, 2010 não, foi 2011, acredito, foi 2011, não vou morar na Itália ainda, que eu fiquei doente, né, e em algum momento, não lá, mas aqui no Brasil, quando eu ainda estava no Brasil, eu quase me tornei ateia, né? Porque tantos deuses, Buda, não sei o que, catolicismo, e aí então, lá eu já tinha no meu coração, mas eu não tinha, né, aquela frequência de oração, nada disso, né? Porém eu tinha, né, a fé mesmo dentro de mim. Tudo, não teve nada, até os hospitais que ele veio. Então, ele foi sempre cirurgias para fazer, foi sempre com aquela fé contestável. E aí eu falei com o Senhor, né? Assim, eu estava 39 dias, doente mesmo, uma coluna terrível ali, achei que eu ia morrer. Aí eu disse, eu não me importo, tenho de primeiro pedir perdão a Deus, né, de tudo, e veio muita coisa, até de quando eu era criança, pensa bem na mente. E eu disse, se o Senhor for Pai de Jesus, esse da Bíblia, do Evangelho, se o Senhor é o Pai de Jesus, ou o Senhor faz um milagre de cura na minha coluna, para que amanhã às 8 horas ainda dê óbito.
8 horas da manhã eu esteja de pé para ir trabalhar. Você pode tirar minha vida que eu não ligo, não me importo. Claro, né, que eu estava fazendo uma oração, mas foi uma oração muito rápida. Eu estava com dor, dias sem dormir, chorando de manhã à noite, me aplicando injeção sem poder sozinho, com o braço assim, não conseguia nem segurar um colherinho de café que pesava. Né? Em casa eu não tinha mais nada, que eu não estava trabalhando. Quando você trabalha lá, que você está que você fica tipo encostado, né? Você ganha metade do salário, então só dá para pagar o apartamento, né? Não tinha nem nada mais em casa, a geladeira estava gritando. Aí eu disse, né? Já que meu pai e minha mãe não estão aqui, entende? Então, ou se o Senhor for do Pai do Senhor Jesus, esse da Bíblia, ou o Senhor me cura, faz um milagre de cura para mim, às 8 horas da tarde, para ir trabalhar, ou pode tirar minha vida que eu não me começo. Eu estava orando, né? Como vocês verem, antes de começar eu pedi perdão a Deus, sobre tudo, todas as coisas que eu tinha feito, até coisas tipo que eu não me lembrava, para que Ele me perdoasse, se eu tivesse que pedir perdão a alguém, entende? Que Ele pudesse me perdoar, entende? Aí depois que falei, né? Fiz assim, eu fiz essa requisição de perdão. E aí eu disse, né, se o Senhor é o Pai de Jesus, e aí no final da oração eu disse, em nome de Jesus, amém. Gente, foi a noite que eu realmente consegui dormir, né, de 39 dias. Olha que tudo é quase 40 dias, perceba, né? Lá dentro das histórias, até Jesus, o jejum, Noé, Moisés, 40 dias. Pois eu não sei que hora é essa, era 9, 10 horas da noite. No momento que eu estava fazendo isso, eu sei que no dia 40, eu levantei, eu não tinha mais dor na coluna, não tinha mais nada, entende? Meu corpo estava normal, eu não sentia mais nada, todas as injeções que eu peguei, remédio, joguei tudo fora. E eu disse com a maior alegria, hoje eu sei onde é que o Senhor está, agora eu vou comprar uma Bíblia e vou te conhecer, e eu vou procurar te adorar, é ali que eu vou te conhecer. E então, né, como na Itália você não consegue Bíblia assim, né? Não tem, não. E aí eu não estava querendo também uma em italiano. E foi um momento que meu pai não estava bem aqui no Brasil, eu voltei para o Brasil com a minha irmã e eu aproveitei para comprar, né, essa, ela velhinha, né? Aqui, ó, a minha Bíblia, né? Ela não tá nova, tá velha, né? Mas foi dormir do meu lado aqui, tem até o travesseiro, Senhor Jesus, né? Travesseiro do Senhor. Ele dorme do meu lado e convido o Senhor Jesus de não. Que ele disse, né, que o filho do homem não tinha um lugar para repousar a cabeça. Eu digo, na minha casa tu tem. Então, assim, eu sou apaixonada por Jesus, sabe? Eu amo Jesus, eu amo o Pai Altíssimo. E eu acredito que o amor dele, né, por mim, ainda que eu não mereça, e realmente eu não mereço, entende? E é um esforço muito grande para mim estar postando as coisas, né? Tá falando com dificuldade, e sabe, financeiramente também não bem. Todo mês você tem que pagar a internet, eu não pago internet barata. Né? Então, com essas coisas, né, do Senhor, para colocar louvores e tudo mais, eu não tenho nem o direito de trabalhar na rua se eu me mantenho do jeito que né? Ele influencia quem ele quer. Então, todo cristão verdadeiro, santo do Senhor, vive pela fé, então a minha fé é de fé em fé todos os dias. Eu não tenho nenhum recurso, né? E não estou trabalhando também. Aqui no país é muito difícil. Engraçado, para mim a coisa mais fácil é trabalhar na Itália, né? Foi, pelo menos, não. E mais fácil ainda foi trabalhar na Suíça, né?
apesar do que logo, né, de início, você tem um pouco de dificuldade de conhecer, mas depois que você conhece uma outra pessoa, né, mas no meu caso foi muito debaixo de oração, porque quando eu saí, né, da Itália para a Suíça, eu levei meu Deus, e é muito diferente quando você vai sem Deus, né? Então é mais fácil, sabe? Porque você está no mundo, mas quando você leva a Deus, porque o país é muito pesado, né? Você não sente, mas a potestade de lá é algo que age na sua vida, né? Quando tá tão, você olha e tá tudo dando certo, ou seja, tá todo mundo trabalhando, financeiramente se olhando, problema não tem país, não tem problema no país, não tem violência, né? Não tá tendo roubo, entende? No governo, não sei o quê. Então, tudo ali tá funcionando e as coisas para você tá dando errado. Então, é isso, né? Então, é só depois de muita oração mesmo, né? Que as coisas começaram a ficar fácil, porque foi muito, acho que uns 2 ou 3 meses eu pedindo a Deus para abrir porta e as portas se abriram, entende? Então, graças a Deus, né, não fechou porta de trabalho ali para mim. Mas aí quando você retorna ao Brasil, é pesado, né? Então, graças a Deus, os recursos, né, que eu obtive é que eu vim utilizando desde 2024, né, quando eu voltei. Mas assim, de onde tira, que não bota, acaba, né? Então, é como eu disse, tem equipamentos, tem coisas para poder comprar, e tem aqui o violão, né? Tem o pandeiro também que eu comprei, mas para fazer uma coisa a estilo de Deus, né? Tipo assim, do jeito quase que perfeito, sempre pelo lado da forma como o Senhor quer, do meu jeito, do meu estilo, mas entregar aquilo que o Senhor, né, deu. Ou seja, e aquilo que Ele deu não é eu bonita, pintada, charmosa, toda linda. Aquilo que Ele deu é a palavra e é o que eu vou entregar para vocês. Então, assim, o meu estúdio vai ser uma coisinha pequenininha, né? Vamos dizer assim, 2 por 2 ou 1 por 1, 1,5 por 1,5. E eu vou tentar fazer um trabalho, né, decente, né, na verdade, ali. E eu espero que vocês possam contribuir com o apoio, né, se inscrevendo, né, dando um like também com a palavra de Deus, porque não é meu, sabe? Eu não queria estar aqui falando para vocês. Eu não queria ter aberto canal nenhum. Eu nunca tive conta no TikTok, até no Facebook eu tinha fechado. Então, assim, ou seja, anos, né, esses anos todos, fora, que eu não, né, eu deixei, acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos só. Então, o TikTok nunca abri, né, Cauê. Então, eu abri só para entregar as coisas, né? Como eu disse, facilita, porque hoje as pessoas querem dinheiro a qualquer custo, então elas são obrigadas a ouvir. Não é nem que olhe, mas que ouça. E o Senhor disse que a palavra, a fé vem por ouvir. Então esse é o meu empenho até de ter aberto lá, senão eu não teria, né? Não tinha aberto nada no TikTok e outros. E se vocês quiserem acompanhar, né, Sede e né, Letícia Lopes está lá, tô colocando aqui no canal uma Acorda Crentes, porque é um canal especial aqui, é que eu entrego a palavra, entende? E aproveito também para poder colocar, né, assim, as diretritos de louvores, uma outra letra para o pessoal acompanhar, entende? Mas o que eu peço sempre para vocês é essa ajuda aí, né? Para que o Senhor, a palavra dele, a vinda dele seja divulgada, porque vocês, como eu disse, vão perceber através dos louvores, principalmente, que
Não estou falando sabe, do meu sofrimento, das coisas que aconteceram comigo, que Deus fez ou aconteceu, não. Esses louvores, como diz, são louvores especiais, porque o Espírito Santo, ele canta para o Altíssimo. Ele fala da vinda do Senhor Jesus, o quanto terrível que vai ser, né? Ele é um chamado, é um alerta. Então, eu estava até pensando, né? Eu podia até ter colocado um outro, mas vai surgir a oportunidade de eu colocar, entende? Esse título especial, vou até escrever para não esquecer, porque não vai ter, gente, segunda chance. Deus está dizendo, não vai ter a segunda chance. As pessoas estão brincando, né? Não está levando o Espírito Santo a sério, não está levando Jesus a sério, porque está achando que vai ter a segunda chance. Porque se tivesse certeza que não teria a segunda chance, né? Eles não estariam negligenciando, vivendo a vida como, sabe, crente de boa. E eu vou lhe dizer, o que vocês estão vivendo é engano. Jesus, ele está avisando, se possível for, se você não sabe se você é escolhido, como você pode saber que você é escolhido? Os escolhidos são marcados na testa pelo Senhor Jesus com o Espírito Santo de Deus. Como é que você sabe disso? Porque ele diz para os anjos, eles não, dos quatro ventos, não se moverem enquanto eles, nós, ele diz, não marcarmos os 144 mil. Ele está dando um exemplo. Ele está dando um exemplo. Primeiro, onde? Na testa. Ele está dizendo onde o selo vai ficar. Não é um selo especial para os judeus. É um selo para nós. Os judeus serão os últimos que não se converterem agora, que forem se converter momentos antes desses quatro ventos. Olha quando o Senhor Jesus vai marcar eles, praticamente em cima da hora. Esses judeus que não têm conversão, que não se converteram ao cristianismo, em cima da hora, 144 mil judeus. Isso é muito, gente, né? A mixaria comparada à quantidade de judeus que tem no mundo. Porque não é lá em Israel, é no mundo que ele vai marcar. Só 144. Perguntar quantos judeus que não são cristãos, que vai ser marcado no último minuto, 144 mil. É isso. Onde? Na testa. Eles serão primeiro. Não, nós somos os primeiros. Por quê? Porque aceitamos Jesus primeiro como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pessoal, façam atenção. Isso me preocupa sim, porque eu zelo pelas almas. Eu não zelo pelo corpo, não, por essa vida aqui, não. E quando eu falo, não estou falando só da minha, estou falando de todo mundo. Porque todo mundo vai morrer, está escrito lá. Carrega a tua cruz. A gente está carregando é cruz, gente. Cruz é sepultura. Seja o que é que colocam em cima da sepultura. Para pensar. Desde quando a gente conhece, né? Como é que acontece no cemitério? De quando a gente se conhece como gente. Não é uma cruz em cima da sepultura. Você está carregando a sua cruz. Só está faltando o quê? O corpo dentro. Lá da caixa. Que no caso, a nossa caixa é a terra. Vai cair. Às vezes eu não tenho, paciência. É de mim não, é do entendimento. Aí às vezes eu digo, Senhor, às vezes eu nem mesmo me suporto. O Senhor me deu um entendimento, a compreensão, que às vezes me estressa quando eu falo. E as pessoas não entendem.
Não entende porque não lê, não entende porque não é batizado. Porque quando começa a batizar, quando começa a ser batizado, que começa a buscar a face do Senhor, se interessar pelas coisas dele, não mais do mundo, não mais por filho, não mais por marido, não mais por trabalho, não mais de nada. Tá? Você trabalha por trabalhar, toma conta de filho por tomar. Você entendeu? Você não fica nessa, ai meu filho que tá na boca, tá nisso, tá naquilo, tá nem aí, entregou a Deus, acabou, deixa aí. Se ele quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, paciência. Aí sim, você começa a chamar a atenção do Senhor. Quer dizer, olha, é que esse nego tá olhando para mim? É que esse nego tá ouvindo a mim? Ele começa a ter interesse por você, porque você está com interesse por ele. Se você não tem interesse por ele, não vai ficar insistindo, batendo na tua porta. Porque o Senhor diz que chega um momento que o que é que a gente faz? Limpa ali os pés no tapete e vai embora. A mesma coisa ele faz, é o que ele está dizendo, eu faço isso. Bato, se abrir eu entro, se não entrar eu limpo meus pés e vou me embora. Deus não perde tempo, porque a gente está perdendo. Então assim, eu não estou falando aqui para ímpios, ou seja, pessoas que de novo ser crente acabou, não quero ele e acabou. Estou falando para você que diz que é crente. Estou falando para você que diz que segue a Deus. Estou falando para você que brinca de ficar lá rodando dentro da igreja, fingindo que está com o Espírito Santo. E não está. O Espírito Santo, como eu disse, não faz ninguém rodar igual a galinha, igual a pombo. Eu até já vi dois sendo rir. Depois eles caíram para dentro morto, pá, no mesmo maneira, um de um lado do outro, rodando, cada um no sentido horário. Né? Um horário, como é? Horário e contra-horário, né? Acho que é isso. Então, pessoal, o chamado de Deus não é para ímpio. É para quem crê e diz que está nele e está andando pelo caminho que não é dele. Que caminho é esse, como eu já disse? Fingimento dentro da igreja. Dizendo que foi batizado, sem ser de que forma? Rodando. Você não vê nele falar em língua. Esse é o sinal. Não fala, não é língua inventada, não é a pessoa inventar na bababá, pro bubu, como o outro falou lá, labachura, nisso aqui. É isso não. Que ele está até fingindo, né? Ou seja, querendo copiar alguém, né? Que estava falando assim. Por quê? Porque você tem entendimento. Quando você é batizado, você sabe até quem está falando em língua, quem está fingindo que está falando em língua. Lembro disso que lá na igreja lá na Suíça uma vez, um rapaz, né, que tinha saído da vida que ele vivia, né, da vida. E eu não sei porquê, né, mas eu sempre tenho meu olhazinho de repreensão. E a missionária, esposa do pastor, ela entendeu que, tipo assim, eu não gostei do que estava passando no altar. Mas o povo é tipo, ó, tô nem aí se gostou não. Quem manda aqui sou eu, né? Quem dirige essa merda, né? Porque quando começam a colocar imundície sobre altar, para a ovelha ouvir aquilo que, né, um monte de lixo, entende? Ou seja, as concupiscências que eles acham que deve. Então, Deus já não tá ali, então passa a ser merda mesmo, né? E aí, depois ela até riu, né? E ainda olhou pra minha cara, entende? Tipo dizendo, né, também com noção, que ele estava fingindo. Ele começou a querer, num sotaque inglês, porque ele morava na Inglaterra, ou tinha viajado para lá, falar em língua. E eu tocar no fundo, falando em língua, repreendendo, porque essa é uma coisa também que eu já expliquei, não? Que o falar em língua, ele não tem só adoração, ele tem também repreensão, ele tem afirmação, entende? Que foi isso que eu entendi dessa irmã aí,
quando ela estava falando algumas palavras lá, umas 3 ou 4 palavras, é que ela falava, repetia, e repete, não sei mais hoje, que eu não estou lá na Suíça. Aí eu comecei a perceber que ela falava essas palavras, quando alguém dizia, quando tinha um momento que Deus dizia assim, eu sou o Todo-Poderoso, dentro da Bíblia, né? Normalmente você vê acho que só Jesus uma vez que falou, não? Isso, eu sou todo-poderoso. Mas a parte que Deus diz, eu sou o que sou, eu sou, quando fala com Moisés vai falar. Então, só para dar, tipo assim, um exemplo, né? Então, quando falava alguma coisa assim, então ela falava a língua estranha. E aí eu comecei a perceber que tinha uma distinção quando ela falava. Uma vez era quando Deus, por exemplo, estava repreendendo. Outra vez era quando era adoração, Deus dizendo quem Ele era, né? E aí eu entendia, era como se fosse um aleluia, um glória a Deus. Deus é santo, Deus é poderoso. Na linguagem que é estranha que ela falava, entende? Dava a entender isso, a glorificação do Senhor, né? Ou quando alguém falava do Senhor, né? Assim, é como acontecia, não? Ou com o profeta, ou Davi. Tipo assim, quem é esse incircunciso para falar contra, entende? O meu Deus. Então, quando acontecia, né, ser pronunciado isso lá no altar, ou ela mesma, às vezes, quando estava pregando, ela mesma falando, às vezes vinha, né, o falar em língua ali, depois do português, é como se estivesse afirmando aquilo que ela estava falando, né? Como se ela estivesse falando até o Todo-Poderoso, ela estava falando alguma coisa, eu entendia mais como o glória a Deus, né? Então, quando eu comecei a falar, foi que eu comecei a entender. Mas você entende na sua língua estranha que você está falando. Não é a tradução daquilo que ela está dizendo. Porque antes, quando você não entende, você começa a ter essa observação, e o Espírito Santo percebe que você está querendo entender, ele aí, né, te dá esse discernimento. Mas quando você é batizado com ele, o entendimento daquilo que a pessoa está falando vem na tua língua estranha, que você não traduz. Você entende? Como eu não fico perdendo meu tempo traduzindo na minha mente, entende? Por quê? Porque eu sei que aquilo que o Espírito Santo está falando com Deus, né, com o Altíssimo, intercedendo ali por mim, ou por alguém, ou pela congregação, ou por alguma coisa, ou pelo país, né, que ele não está blasfemando contra o próprio Altíssimo. Então eu não preciso ficar me preocupando com as palavras, como quando estou falando em português, ou entende, falando uma coisa, para que não venha na minha mente sair uma palavra blasfemando contra Deus. Essa é a vantagem de quem fala em língua estranha, que você não se preocupa, entende? Você continua falando, você continua na adoração. Eu mesmo vejo quando Jesus entra na congregação, ou aqui no meu quarto, ou na sala, e eu continuo na minha adoração, e eu não quero saber. Meus sobrinhos às vezes entram aqui em casa, entende? Eles estão entrando, estão saindo, e eu não estou nem aí. Não, se entra um colega dele, para mim é igual, né? Eu não saio de onde, ali é do altar que eu estou, para ver nada nem ninguém. Eu vou parar agora porque já foi, né? Eu também tá me dando sono. Um abraço a todas, né? E até um próximo vídeo, né? Ó, tenha, né, já um intitulado. Eu comecei com vocês falando a respeito do Apocalipse, mas eu não terminei porque veio, né? Também tem a minha vida pessoal, e como eu disse, eu estava trabalhando no hospital, então não deu para dar continuidade, né?
Então, junto também com o trabalho no hospital, eu também tinha uns louvores, tinha reversão, então é assim, não é que para, né? Às vezes não dá pra gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e do modo que a gente quer. A gente tem que esperar a atuação, né, do Espírito Santo, sempre quando a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja, né, dentro da obra, o serviço para Deus, tá bom? Então, um abraço para cada um, né? E eu espero tão logo poder recomeçar para dar continuidade. Mas sabe qual é o problema? Que vocês não estão olhando o vídeo, não estão se dando, né? Então, assim, como eu disse, já que é para ficar aqui, né, colocando coisas e vocês não estão nem aí, entende? E o pessoal lá, tá, no TikTok, dá um coração, dá um like, dá um gostei, entende? Se inscreve, começa a seguir vocês aqui, né? Para ajudar, para compreender, para cooperar com esse ministério que não é meu, é do Senhor, entende? Não tem nem um ok aí, um legal, né? Um like, mas tudo bem, entende? Eu estou fazendo a minha parte, né? Que é essa joia que o Senhor me deu. Eu estou. Agora tem coisas como o Senhor diz assim, olha, e é assim, né? Na verdade foi ontem, ontem de ontem, entende? O Senhor voltou a me lembrar uma coisa, entende? E é tipo assim, eu sei que eu não estou cobrando nada, não estou aqui para isso, né? Mas o Senhor me fez lembrar uma coisa, essa palavra dele mesmo, né? Para a gente não dar pérola a porcos, né? E para a gente não dar pão aos cães. E aí às vezes você pergunta assim, quem são esses porcos? Quem são esses cães? São pessoas, né, que ouvem as coisas de entendimento do Senhor, da vida do Senhor, do propósito do Senhor, entende? Com a humanidade e não valoriza. E Deus diz, honre a quem te honra, né? E assim, honrar às vezes alguém, não é só a gente reter aquilo pra gente, é a gente compartilhar, como a gente compartilha, eu compartilho Jesus com vocês, entende? Eu compartilho as coisas do reino com vocês. Então compartilhe com outras pessoas, entende? Aquilo que vocês têm, né? Então a diferença de aquilo que você recebe de graça e você dá de graça é justamente essa. E foi o que Jesus fez, ele recebeu do Pai de graça, né? E ele compartilhou enquanto ele não expirou, ele estava ali compartilhando com todo mundo. E ele disse, esse evangelho será pregado a toda a criatura. E como eu expliquei, não sei se eu já postei o vídeo, né? Desde o ventre, né? E ele não ficou para ele não se limitou com a palavra de Deus, que ele podia ficar só para ele. Mas não foi para ele que o Pai deu, foi para todos nós, né? E assim, o entendimento que a gente lê das palavras ali de Paulo, como eu disse, essa mensagem subliminar, eu estou espalhando com vocês, então compartilhe com as pessoas que você ama e que você não quer que vá para o inferno, que continue no erro, né? Como eu disse, serve para uma pregação de vocês, tudo isso que eu estou dizendo, entende? Então vocês que estão acostumados aí na congregação, né, a fazer leitura, estudo bíblico, entende? Ouça as coisas que eu falo, que eu sei que é entendimento, entende? É com entendimento porque é do Senhor. Já vos serve para vocês, não? Lendo, estudando, vocês ouvirem, entende? Transforma isso em uma pregação para dar continuidade, entende? A espalhar essa palavra, não? Mas com entendimento. Não é só por Bíblia, porque Bíblia vende em qualquer lugar. Você não precisa copiar e colar o que está ali. Você precisa entregar a mensagem do conhecimento. E a mensagem é o entendimento.
Qual é o entendimento? O que está subliminar, né? Dentro dos versículos ali, cada versículo bíblico tem as mensagens subliminar, né? Tem o entendimento. Que conhecimento está só na leitura, então muita gente diz, esse cara tem conhecimento, realmente ele tem muita leitura, ele leu muito, né? E tudo que ele leu ficou na mente dele, mas e o entendimento dele? Então pega essa dica, pega a dica para fazer um bom serviço para Jesus. Não faça qualquer coisa. Ele disse, e que servo ruim, né? Então, assim, se aproveite dessa obra minha para compartilhar, entende? Talvez não tenha cristãos dentro de casa, mas nós somos um corpo de Cristo. E qual é o corpo? É o seu irmão, sua irmã de sangue, que é ímpio, que não veio, não se entregou a palavra, ele não quis aceitar. Talvez ele seja convertido através de uma outra pessoa, né? Porque já tem o que, 10, 15 anos que você está aí, 2 anos, 3 anos, gastando a saliva em nada. O corpo de Cristo, entende? Não é o sangue, mas é aquele que faz parte da família do Senhor. Aqueles que se converteram e levam a Jesus e o Espírito Santo. E principalmente o Pai, a caça e laço, aquele que está sentado, saia laço, amém, no trono branco, a sério. Aquele que é detentor da palavra e espalhou. Leve a sério, porque não tem mais tempo. Felizmente, eu posso dizer, não tem mais tempo. Porque eu digo felizmente, porque eu estou assim, enlouquecida que o Senhor volte logo, né? Para que o meu coração vá ao encontro dele. Eu estou louca para ir ao encontro dele. Muita gente diz assim, então, né, morre logo. Quem dera ele me levasse, né? Mas talvez eu tenha que dizer muita coisa ainda para vocês. E aí, não chegou ainda, como diz a irmã Edmeia Williams, não chegou ainda a contagem dos meus dias. Você vê, eu aprendo muito com a irmã Edmeia Williams, né? É uma pessoa realmente que tem o Espírito Santo e ela nem sabe, né, que já poderia estar falando em língua. Talvez ela não acredite, não sei. Mas ia ser muito bom com aquele vozeirão dela, né? Mas ela é batizada com o Espírito Santo, você vê o dom dela, entende? E não é assim por causa do público, entende? É porque quem tem amor, né, tem paixão pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, que ela fala com doce. Eu nunca... É isso que eu estranhei, né, nas pregações dela, não sei se é porque está sendo filmado, mas lá no secreto dela. É possível que aconteça, eu nunca vi. Enquanto a irmã, ela fala, ela prega ali, eu nunca vi chorar falando, né? E eu sou chorona, eu se fosse pregar, eu estaria sempre pregando com lágrimas nos olhos, porque quando eu falo com o Senhor Jesus, assim, do Senhor Jesus, das obras, eu tenho um sorriso no rosto, mas é como o meu irmão quando faleceu com 21 anos, quando ele disse que o Senhor estava chamando ele, né? E ele disse para minha mãe para tomar conta da filha dele, porque Deus estava chamando ele estava com as lágrimas escorrendo nos olhos e com um sorriso lindo no rosto, né? Um jovem que Deus chamou com 21 anos, apenas convertido. Ele não conseguiu sair da cama, do leito em que ele estava deitado, depois da cirurgia, né? E aceitou o Senhor Jesus ali no hospital ainda, né?
E era muito amado, meu irmão. Ele não recebeu o batismo, né? Mas Deus batizou ele com o Espírito Santo, porque ele profetizou, ele disse que Deus estava chamando ele e que ele não veria a filha dele crescer. E a filha dele hoje está com 40 ou 41 anos. Isso foi em 85. Ela tinha 9 meses. Então, você vê, eu acho que também foi através do meu irmão, né? Desse meu irmão que foi que eu conheci. Eu fui conhecer a palavra de Deus, estava com 13 anos de idade. Mas enfim, eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque eu mesmo, como disse, me emociono muito fácil, né? E quando eu começo a falar também do Senhor, eu começo a chorar. Eu não sei falar do Senhor sem as lágrimas, né? Que é isso que eu digo, é fácil você ler a Bíblia e, né, as lágrimas não descer. Eu lembro que saiu um momento que isso aconteceu, foi quando eu estava lendo o livro de Jó, né? Quando eu vi ali que ele perdeu os 10 filhos, eu chorei muito. Mas pelo fato do Senhor me dar, né, o entendimento da leitura, então, quando eu começo sem a Bíblia, como você vê, não teve um momento aqui que eu peguei a Bíblia, né, do lado para estar mostrando, explicando alguma coisa, e fiz citações da Bíblia. Eu estaria chorando, né, o tempo todo. Eu não sei o que é orar sem chorar, né? Não sei o que é falar com Deus, ou muitas vezes até no louvor, né? O louvor Rabi foi um dos. Eu estava chorando e falando com o Senhor, e o louvor foi vindo, aí eu digo, deixa eu aproveitar, né? Depois, né? Eu digo, espero que o Senhor me lembre. Aí eu comecei, né, a cantar e escrever, cantar e escrever. E ele veio. Mas enfim, tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.